Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta é uma igreja pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar estudando Atos dos Apóstolos, onde Deus está nos enriquecendo e vai nos enriquecer mais ainda. Eu não tenho vergonha de ser pentecostal. Também não vou dizer que tenho orgulho. Eu vou dizer, pela graça de Deus, eu sou pentecostal. O orgulho não vem de Deus. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, continuando, porque já entramos por ele. A Bíblia diz, versículo 1 ao 3. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Meus irmãos, chegou a hora do raciocínio. Tem a hora da efusão, tem a hora da emoção, porque a emoção é de Deus também. Tem a hora do derramamento e tem a hora de aprendermos. A Bíblia diz, vosso culto racional. Racional vem de quê, irmãos? Raciocínio. Que entre no raciocínio, que aprendamos. E hoje, irmão, nós vamos ver sobre o vento, o som e o fogo, e a manifestação das línguas. Pastor Isvaldo, por que é que hoje não aparece o vento? Por que é que hoje não aparece o som? Por que é que hoje não aparece o fogo, as línguas de fogo? Meus amados irmãos, eu quero dizer que esse evento com som de vento, com som, o vento e o fogo, foi a última teofania. O que é teofania? A palavra teofania é uma palavra grega composta de duas palavras. Theos, que no grego é Deus, e fania, que vem de epifania. Epifania no grego quer dizer manifestação. Então, uma teofania é uma manifestação de quem, meus amados irmãos? De Deus. Uma teofania é uma manifestação de Deus. É Deus aparecer. Manifestar quer dizer aparecer visivelmente, não em forma de homem, porque Deus nunca apareceu antes de Cristo vir à terra. Deus nunca apareceu em forma de homem. A manifestação de Deus geralmente era em forma de fogo. Vocês estão lembrados disso? Quando Abraão ofereceu o sacrifício, lá no Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz que apareceu uma chama. Estão lembrados? Capítulo 15, que passou no meio das metades. Um fogo, era Deus que estava passando no meio daquelas metades dos animais. Os irmãos estão lembrados que no Monte Sinai, quem está lembrado quando Deus se manifestou no Sinai? Vamos ver pelo menos este versículo, Êxodo 19, 18. Êxodo 19, 18, quando Deus desceu para entregar a lei. Quando Deus desceu para entregar a lei a Moisés, a Israel e a toda a humanidade. Foi o que aconteceu no monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno,
e todo o monte tremia grandemente. Quem pode dizer amém? Como se chama isso? Vamos ver se vocês aprenderam. Como se chama isso na teologia? E o que é teofania? É uma manifestação de quem, meus irmãos? Uma manifestação visível. Deus aparecer. Manifestação visível. Teos é Deus. E epifania é manifestação. É Deus aparecer. Então, durante todo o Antigo Testamento, Deus apareceu em forma de tremor, em forma de vento, em forma de fogo. Quando Elias estava na caverna, que foi que apareceu? Quem está lembrado? Eu não vou ler porque não vai dar tempo, senão nós vamos consumir muito tempo. Mas a igreja é uma igreja, sabe que lê Bíblia, quem lê Bíblia conhece. Diz a Bíblia que veio um vento que quebrava o quê? Quando Elias estava na caverna, veio um vento que quebrava as pedras. Um vento que quebra pedra, misericórdia. Mas era a presença de quem? Aquele vento que estava quebrando as pedras. De Deus. Só que Deus não falou com Elias pelo vento que quebra pedra. Depois apareceu um fogo. Aquele fogo era a presença de quem, meus irmãos? Só que Deus não falou com Elias pelo fogo. Depois apareceu uma brisa suave, uma voz mansa e delicada. E Deus veio na voz mansa e delicada e falou com Elias. Na teologia bíblica, como é que isso se chama, meus irmãos? Teofania. Quando Elias orou e desceu fogo do céu e queimou o holocausto, aquilo ali é o que, meus irmãos? Uma teofania, foi Deus que desceu. Quando Gideão ofereceu o sacrifício, vocês estão lembrados? Quando Gideão ofereceu o sacrifício, diz que ele tocou com a ponta da vara do cajado, e a Bíblia diz que a chama desceu do céu e consumiu o sacrifício de Gideão. E a Bíblia diz que o Senhor subiu na chama até o céu. Então todas essas manifestações, vê se vocês aprenderam. Quem quiser anotar, anote. Quando Deus se manifestava, quando Deus aparecia, quando Deus se revelava através de fogo, de vento, através de brisa mansa, chama-se o que, igreja? Teofania. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, não dá tempo de ler, foi que desceu do céu quando Moisés inaugurou o tabernáculo do deserto? Que foi que desceu do céu? Fogo. Quando Salomão inaugurou o templo de Jerusalém, que ele orou, o que foi que desceu do céu? Fogo. Então, Atos dos Apóstolos é a última teofania. Se você quiser colocar na sua Bíblia, lá em Atos 2, última teofania bíblica. De lá para cá, a não ser em coisas especiais que eu vou tratar com vocês. Agora me diga uma coisa, se Deus ainda quiser se manifestar em uma teofania, não é regra. Será uma o quê? Se Deus hoje pode aparecer aqui labaredas de fogo? Pode ou não pode? Mas já não é mais regra, é exceção. Estão entendendo? Quem está entendendo? A regra da manifestação de Deus em fogo, a última foi no dia de Pentecostes, foi a última teofania. Você vê que aparece um som, do mesmo jeito das teofanias do Velho Testamento. Aparece um som, aparece um vento e aparece fogo. Acompanhando isso do Velho Testamento, veio uma novidade. Qual foi a novidade que veio? As línguas estranhas na boca dos discípulos. As línguas estranhas. Essa nunca tinha aparecido. E essa foi a que veio para ficar. Dá para dar um glória a Deus por isso? As línguas estranhas nunca haviam aparecido no Antigo Testamento. Elias não falou línguas, Moisés não falou línguas, Isaías não falou línguas, Jeremias não falou línguas, João Batista era cheio do Espírito Santo, mas era o último profeta, não falou línguas. O próprio Jesus não falou línguas. A primeira vez que aparecem as línguas estranhas na boca dos discípulos do Senhor é no dia de Pentecostes. Encerra, olha para cá que coisa linda, encerra as teofanias no sentido de manifestação visível e entra na nova aliança uma nova manifestação que é através do dom de falar em línguas, que é combatido pelos nossos adversários.
Eu não vou dizer inimigos, porque nós não temos inimigos. Vou dizer os nossos adversários. Há uma pequena diferença semântica, você procura no dicionário a diferença entre inimigo e adversário. Há uma pequena diferença. Então nós não temos inimigo, mas os nossos adversários, eles combatem as línguas estranhas. Mas, meus amados irmãos, nós não somos loucos, nós não somos insensatos nem irresponsáveis. Parou as teofanias de fogo, parou as teofanias, ou melhor dizendo, pararam as teofanias de fogo, as teofanias de vento, as teofanias de som, as teofanias de brisa, elas pararam como regra. E agora entra uma nova regra da manifestação de Deus. Qual é a nova regra que entra no Pentecoste? Línguas estranhas. Vamos ver agora o versículo 4. Glória a Deus. Na economia do Novo Testamento. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem pode dar glória para Deus? Primeira coisa que eu aprendo: quantos foi que receberam o Espírito Santo? Quantos foram? Quantos foram que receberam? Quantas pessoas cabiam na sala? Quantas pessoas estavam na sala? 120. Ninguém ficou sem receber essa graça. O que é que eu aprendo aqui? Que o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, não é privilégio de uma classe privilegiada. O dom de línguas, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, é para quem? Todos. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Essa mesma graça que o pastor recebe, essa mesma graça os pastores auxiliares recebem, essa mesma graça as velhinhas da igreja recebem, essa mesma graça as senhoras e os senhores recebem, os jovens recebem, os adolescentes recebem, e agora no Conjoade, centenas de criancinhas foram batizadas no Espírito Santo. Inclusive a neta do pastor Carlos Gomes, uma netinha, quantos anos? 9 anos, recebeu o batismo com o Espírito Santo ali no outro lado. Glória a Deus. Então, só numa tarde aqui, o Senhor batizou 39 na terça-feira, que hoje estão com 15 dias. Aqui no polo daqui, o Senhor batizou 39 e nos outros polos. Qual está lembrado quantas crianças receberam o batismo no Espírito Santo? Em todos os polos. 67 crianças receberam o batismo com o Espírito Santo. Foram 700 e quantas ao todo, pessoas? 724, entre essas crianças, adolescentes, jovens e idosos também. Porque todos foram cheios do Espírito Santo. Quem pode dar glória para Deus por isso? Quem é que pode receber o batismo do Espírito Santo? Todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aí agora vem uma evidência. Agora vem uma nova manifestação de Deus. Um novo sinal de Deus. Já não é mais o vento. A partir daqui você vai ver as línguas. A partir daqui você vai continuar vendo as línguas no Novo Testamento, mas você não vê mais o vento, você não vê mais o fogo, você não vê mais o sol. Agora são as línguas estranhas que são os sinais da manifestação de Deus na igreja. Glória a Deus. Embora que Deus, Ele pode fazer isso. Em Chechel, Pernambuco, isso não só aconteceu em Chechel. Os irmãos sabem que Chechel é Pernambuco, mas a igreja é vinculada à Convenção Alagoana por uma questão histórica, porque Alagoas evangelizou muitas cidades de Pernambuco há 70, 60, 70 anos. Muitas igrejas, cidades de Pernambuco que não tinha a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus de Alagoas evangelizou, depois entregou a Pernambuco. Bahia também, muitas cidades da Bahia, foi Alagoas quem evangelizou, e algumas ficaram até hoje com a nossa igreja em Alagoas. São em outro estado, mas pertencem a Alagoas, não por invasão, não que Alagoas invadiu, mas naquele tempo não havia igrejas. Por exemplo, Paulo Afonso é uma linda cidade da Bahia, mas pertence a Alagoas à igreja. Por quê? Porque em 1940 e poucos, lá era muito pequeno e não tinha pastor, e os irmãos pediram socorro à Bahia, mas a Bahia não tinha condições. E o pastor de Delmiro, pastor Anísio Feitosa. Quem conheceu o pastor Anísio Feitosa? Pastor Anísio Feitosa trabalhava em Delmiro e ele ia a pé de Delmiro à beira do Rio São Francisco. 40 quilômetros a pé. E disse que ele ia falando línguas de Delmiro até Paulo Afonso.
pela estrada fora. O povo incrédulo era quem testificava disso. Ele ia a pé no sol, na chuva, chegava no Rio São Francisco, ele pegava uma canoa alugada, tinha um barqueiro que atravessava de canoa arriscando a vida. Atravessava de canoa, ia para o lado da Bahia e andava mais, eu acho que uns 15 ou mais, uns 20 quilômetros, eu acho que eram uns 20 quilômetros, uns 25 quilômetros do Rio para lá. Então 40 com 25, 65. E diz que tinha um homem, pastor Livino Barbosa me contou, que tinha um homem de um caminhão de leite, que trazia leite, pegava leite naquela região, e diz que no dia que o homem estava de bom humor, o dono do caminhão estava bom, ele dizia suba, e ele subia. E no dia que o homem estava de mau humor, encontrava ele na estrada e passava o carro com a poeira, e não pegava ele. Glória a Deus. Então, irmãos, foi assim que nós evangelizamos pela graça de Deus muitas cidades. É uma lista grande. A nossa igreja é pequena, mas sempre foi cheia do Espírito Santo, pela graça de Deus. Então, irmãos amados, nós em Chachel, no tempo do pastor Antônio Félix de Farias, o Senhor batizou, o Senhor derramou o Espírito Santo. Foi um grande avivamento nos anos 60. E ali o Senhor derramou, teve um dia que o Senhor derramou o Espírito Santo de uma forma tremenda, que os pecadores, não foram os crentes, foram os pecadores. A igreja, naquele tempo, o culto de oração era de portas fechadas. E os pecadores viram um clarão saindo das telhas, como línguas de fogo. E os pecadores gritaram, acuda que os crentes estão morrendo, porque a igreja está incendiada. E os vizinhos chegaram com baldes de água para ver se apagava o fogo. Mas quando chegaram, o que viram não era fogo da terra, era fogo do céu que estava incendiando a igreja do Chachel. Então ainda hoje Deus dá visões a crentes e a não crentes. Deus dá visões, manifestações, o Senhor passeando no nosso meio. A nuvem, por graça de Deus, eu já tive a experiência de ver essa nuvem, a glória de Deus em forma de nuvem, 2 vezes. Tem gente que vê todo dia, eu só vi 2 vezes, glória a Deus. Só vi 2 vezes. Uma vez foi em Palmeira dos Índios, quando um culto de mocidade, nesse dia o Senhor batizou muita gente no Espírito Santo. No culto de mocidade, a banda começou a tocar o hino 316. O culto estava normal e a banda começou a tocar o hino 316, saindo do Egito em busca de Sião. Aí para poucos instrumentos e o maestro estava maestrando e aí eu olhei, eu cantava na mocidade e eu olhei e vi fumaça branca saindo de dentro dos instrumentos e subindo. Eu esfreguei os olhos para ver se era ilusão de óptica, mas eu vi de novo, todos os instrumentos saíam uma fumaça branca e subia. Com 3 minutos mais ou menos, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e a igreja foi cheia da glória de Deus naquela noite. Isso foi mais ou menos em 1980. E em 1987, 1988, a última festa que eu participei no Pinheiro, eu vi o Senhor, mas nessa hora que eu vi, o Senhor já estava batizando. E o Senhor batizando com o Espírito Santo, tinha um pregador chamado Ricardo Strobel, que era um instrumento de Deus, um moço muito usado pelo Espírito Santo. Ele estava pregando e o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo. E a igreja ficou nadando na graça e começou a batizar fora. O Senhor começou a batizar no corredor. E depois aí disseram, pastor, vem olhar aqui que o Senhor está batizando muita gente no corredor. Eu saí do púlpito e fui para fora, para o corredor. E estava aquele bolo de gente sendo batizada no Espírito Santo. Hein? E nessa noite, eu olhei para o céu e vi a mesma nuvem sobre a igreja do Pinheiro e sobre a rua. Glória a Deus. E naquela noite, até as cozinheiras, lá atrás tinham as irmãs cozinhando. E naquela noite o Senhor foi na cozinha e batizou várias irmãs que estavam trabalhando na cozinha no Espírito Santo. Também só foi essas 2 vezes. Glória a Deus. Não vi mais. Glória a Deus. Mas eu acho que eu vou ver daqui uns dias, eu vou ver outra vez. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus por isso? Então, o Senhor pode aparecer, o Senhor pode manifestar dons, visões. O Senhor pode manifestar visões. Porém, a regra não é mais visões, a regra não é mais ver fogo, a regra não é mais o vento, a regra não é mais o som. A regra hoje, que o crente foi cheio, ou que a igreja está cheia do Espírito Santo, é a manifestação da graça de falar em outras línguas. Essa ficou no Novo Testamento, ela está explicada.
Vamos ver mais adiante. Pastor, todos foram cheios. A palavra cheios no grego, os irmãos que entendem de grego me disseram que no grego cheios é pleroses, de onde vem a palavra pleno em português. Completado, cheio, transbordante. Foram todos cheios do Espírito Santo. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que você pode ter o Espírito Santo, mas não em sua plenitude. Por exemplo, todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente. Aceitou Jesus, ele já é o templo, ele já é a morada do Espírito Santo. Ninguém aqui está vazio do Espírito Santo. Todos aqui têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o selo da promessa na vida do crente. Aceitou Jesus, ele passa a ser templo do Espírito Santo. Jesus lava com seu sangue, purifica, dá um banho e faz uma casa nova, templo do Espírito Santo de Deus. Agora, cheio é o quê? Claro que é uma figura de linguagem. Não é que o Espírito Santo é água, não é que o Espírito Santo é um líquido, não. É uma figura de linguagem, é uma figura de linguagem. Quer dizer que a sua vida foi tomada, foi dominada totalmente. Cheio, no grego, significa pleroses, que significa foi totalmente preenchido e transbordou. Muito bem. Então, irmãos, agora vamos ver uma coisa, porque os nossos adversários, aquelas pessoas que não nos entendem, não é porque elas são perversas, não é porque elas são más, é porque não receberam a graça de entender e nem experimentaram. Nem entendem e nem experimentaram. E nós entendemos e pela graça de Deus experimentamos. Meus amados irmãos, o que é que acontece? O que foi que aconteceu no Pentecostes? Uma novidade que eu vou dizer para vocês que nem todo mundo sabe. Alguns já sabem. Vamos ver o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu tenho uma notícia boa para dar a você. Essa palavra línguas, ela significa algumas coisas, inclusive significa o membro vernacular, que é o que nós chamamos de língua, né? Língua é o pedacinho de carne, que às vezes é perigoso falar mal dos outros também. Língua é esse pedacinho de carne. E língua também é o som, as palavras. Línguas tanto se refere à língua, um pedacinho de carne, né? Como se refere ao som que ela produz. Através da garganta, o movimento dela abrindo, fechando a epiglote e outras coisas mais que eu não entendo, eu não sou médico e nem vou me meter a ensinar, que pode ser que eu ensine errado. A gente ensinando certo ainda leva tanto nome, imagine se ensinar errado. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que eles começaram a falar línguas. No grego, eu fui pesquisar. Os irmãos que entendem de grego me disseram que essa palavra língua que está aqui em Atos é glosai, ou glossai, de onde vem a palavra glosa. E de onde vem a palavra glossolalia, ou glossolalia. Pasmem os senhores. A palavra glossolalia significa falar um dialeto que nem entende quem fala e nem entende quem ouve. Glossa. De onde vem a palavra glossolalia ou glossolalia? É falar sons, é articulações que nem entende quem está falando e nem entende quem está ouvindo. Por isso que São Paulo disse, quem fala em línguas, vamos ver esse versículo, nós temos que adiantar, 1 Coríntios 14, 2. 1 Coríntios 14, 2. Por favor, 14, 2 de primeira carta aos Coríntios. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Quem pode dizer glória para Deus? Quando você está falando língua, você não está falando com ninguém. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não está entregando mensagem. O dom de entregar mensagem em língua é outra coisa, que eu vou chegar lá com a ajuda de Deus. O dom de falar mensagem em línguas é outra coisa. Glossolalia, ou glossolalia, de onde vem a palavra língua no grego aqui no Novo Testamento, significa falar sons, emitir sílabas, emitir falas, emitir palavras que nem entende quem fala e nem entende quem ouve. E Paulo disse que quem fala em língua estranha não fala aos homens.
Mas fala com quem, meus irmãos? Deus. Com Deus. Porque em espírito fala o que, irmão? Dos É mistérios. uma linguagem que só quem entende é o Senhor. Dá para dar glória a Deus por isso, irmão? É o Senhor que entende. E é o Espírito que está orando em você. É o Espírito que está agindo em você. Você apenas está entregando o seu aparelho locutor. Você está entregando o seu aparelho fonador ao Espírito. As línguas vêm, elas vêm direto para aqui, não. Elas vêm para a mente. Você vê que o Espírito Santo não pousou na goela. É interessante isso, né, irmão? Onde foi que o Espírito Santo pousou, irmão? Sobre. Não foi na goela. O Espírito Santo pousou na cabeça. Tem irmãos que têm medo de ser batizados com o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo enche ele e ele tem medo. Meu Deus, será que isso é coisa minha? Você já ouviu alguém falar disso? Meu Deus, eu quase era batizado, mas eu pensei que era coisa da minha cabeça. É da cabeça mesmo. Mas foi o Espírito Santo quem botou na cabeça. Porque a Bíblia diz que veio na goela. Veio onde, meus irmãos? Porque Deus, Ele respeita o que Ele mesmo fez. Quando você vai falar, primeiro a ideia nasce onde? Quando você vai falar, por exemplo, eu vou dizer, Deus é bom. De onde foi que veio essa fala? Foi a fala mesmo que falou por si própria? De onde foi que veio? Da mente. Da mente, do cérebro. Primeiro a palavra se gerou na mente. E da mente a palavra foi para onde? O centro nervoso mandou para o aparelho fonador. E o aparelho fonador, eu não sei se é essa a palavra correta. Os irmãos que são otorrinos me ajudem, ou fonoaudiólogos, né? Eu estou inventando essa palavra aqui, viu? Glória a Deus. Então, o aparelho fonador falou, mas ele não falou por si próprio. Ele falou porque veio de onde? O comando veio de onde, meus irmãos? Por isso que eu acho linda a Bíblia. O Espírito Santo, ele respeita isso. Não vem direto para a goela. Irmão, eu não estou sabendo o que é que eu estou fazendo. Não, o Espírito Santo não tira o juízo de ninguém. Aleluia. Não. Às vezes tem pessoa que se excede, né? Tinha um irmão que se alegrava e rodava e dava em quem estava perto, o povo tinha que correr, glória a Deus, né? Eu conheci um irmão que ele rodava, chamava ele de tocha. Ele fazia, irmão, não faça isso não, eu disse, eu não sei de nada. Não, o Espírito Santo não toma o juízo de ninguém. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele vem pelo raciocínio. Dá para dar glória para Deus, igreja? Nós não somos loucos, nem insensatos, nem irresponsáveis. É fonador? Aparelho fonador? Glória a Deus, meu pai, senão amanhã eu ia apanhar na internet. Glória em nome de Jesus, né? Mas eu disse assim, na doida, viu? Eu não tinha bem certeza se era, não. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o Espírito Santo desceu onde? Na garganta. Foi assim? O Espírito Santo desceu onde, irmãos amados? Na cabeça, sobre. Da cabeça passou para o aparelho fonador e eles começaram a falar. Então, se você está no culto, está orando para resolver batizar, e as línguas vêm na sua mente, não é o diabo, porque o diabo está bem longe de você, e nem é coisa da sua cabeça. É o Espírito que desceu na sua mente, para você abrir o aparelho fonador e deixar Deus te usar poderosamente na terra. Oh, estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, irmão, quando para que você está falando língua? A Bíblia diz que tem que ter intérprete. Sim, tem que ter intérprete. Mas se forem línguas, mensagem. Se forem línguas, mensagem. Já pensou se o culto todinho for os irmãos entregando mensagem em língua e não tiver intérprete? Um levanta, entrega, vai entregar um recado, um entrega outro. Não, é isso que Paulo está dizendo. Aí não é falar língua com Deus. Aí é mensagem para a igreja, que é um dom espiritual. O dom de língua, e o dom de língua tem que vir acompanhado com o dom de interpretação para a edificação da igreja. Quando eu estou falando língua aqui, vocês cantaram, eu estava falando línguas aqui. E por que eu falei? Porque todo mundo falou língua. Porque ninguém estava entregando mensagem para ninguém. Nós estávamos falando conosco mesmo. E com quem, meus amados irmãos? Com Deus. Você canta um hino bonito desse, se eu não falar a língua, eu estou morto. Glória a Deus, né? Eu estou vivo, eu tenho o Espírito Santo. Os irmãos estavam cantando e eu aqui, mais um bocado, tem pastor de fogo também aqui, glória a Deus, estavam falando língua, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando você se alegra que fala línguas, está falando com Deus. E no grego é glossa, de onde vem a palavra glossolalia, que significa falar línguas que nem você entende e nem os outros entendem. Mas no Pentecoste aconteceu 2 milagres. No Pentecoste aconteceram 2 milagres. Aconteceu a glossolalia
E ao mesmo tempo aconteceu a xenoglosia. Depois vocês procurem essas palavras em casa. Xenoglosia é um fenômeno que você fala língua desconhecida para você. Por exemplo, quem aqui conhece o árabe? Quem aqui conhece o árabe? Levante a mão. Ninguém conhece. Então, a irmã lá atrás? A irmã conhece o árabe? Glória a Deus, acho que foi equívoco. Mandarim, quem conhece o mandarim, o chinês? Yakatu e Yakatá, glória a Deus. Nós temos um irmão aqui que é descendente de orientais. Cadê ele? Está aqui, tá? É? Pois só porque eu disse que ele correu, glória a Jesus. Mas. Cadê ele? Ah, está ali. Esse ali é descendente de orientais, o pai é chinês. É chefe de uma cozinha chinesa aqui de Maceió. E ele é crente, a mãe é crente. E os avós dele na China são crentes também, em nome do Senhor Jesus. Mesmo sofrendo na unha de Shinkawing? Sim, glória a Deus. Xi Jinping, pronto. A avó dele é uma sofredora na mão de Xi Jinping, lá na China, que não quer que ninguém sirva a Deus lá. Os comunistas prometem liberdade, mas não dão, viu, irmão? Prometem liberdade, mas não dão. E a avó dele é crente lá na China, é das igrejas domésticas, né? Daquelas igrejas secretas. Glória a Deus. E a igreja sofre muito lá, perseguição, porque o comunismo é inimigo da igreja. Ninguém se confunda, viu? Não, a pessoa é comunista, mas é amigo da igreja. É não. Só se não for comunista de verdade, for só um aproveitador político, né? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que ali aconteceram duas coisas. A primeira palavra é glossolalia. Agora, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma outra coisa interessante, lá no capítulo 2, versículo de número, eu esqueci de anotar aqui, capítulo 2 e versículo de número 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? O que foi que aconteceu aqui? Eles estavam falando glossas, falando língua que eles não entendiam, porque eles eram galileus, e os galileus eram semi-analfabetos. Os galileus, os judeus eram mais cultos, porque a Judéia tinha 3 províncias: Judéia, Samaria e Galileia. A mais culta, a elite, estava na Judéia. Os mestiços estavam em Samaria e os menos cultos estavam na Galileia. E Jesus, todos os discípulos de Jesus eram de onde? Os discípulos de Jesus? Galileia. Só tinha um que não era da Galileia. Você sabe qual era o único que não era da Galileia? Judas Iscariotes. Era o mais culto que tinha. Ele era tão culto que Jesus colocou ele para ser tesoureiro. Porque ele sabia escrever, sabia contar. Era contador, glória a Jesus. Não, quem é contador não fique triste não, louvado seja Deus. Ele sabia anotar, sabia fazer as coisas. Os contadores aqui já estão me xingando, irmãos, glória a Deus. Tem um bocado aqui atrás. Ele era culto. Então, por que foi que Judas assumiu esse posto? Porque os da Galileia não tinham habilidade. A não ser depois Mateus, né? Mateus era da Galileia também, mas Zaqueu também. Não, Zaqueu já era do sul, né? Zaqueu já era de Judá. Jericó fica em Judá, né? Na Judéia, melhor dizendo. Mateus foi chamado depois, foi já mais tardio. Então o melhorzinho, o mais sabido que tinha, o mais culto era Judas. E os demais eram da Galileia. Então, meus amados irmãos, vejam bem. A Bíblia diz que eles ouviram, ficaram admirados e disseram: não são esses galileus? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Quantas nações tinham ali? Eu não vou mandar contar para não tomar tempo. Você sabe quantas pátrias representadas estavam ali em Jerusalém? Quem sabe dizer? 16. Havia partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, perto de Cirene, cretenses e árabes. 16 nações, todos falavam grego, porque naquele tempo o grego era a língua franca, mas cada um tinha o seu dialeto natal. E o Espírito Santo fez um milagre. Fez os crentes falarem línguas e o Espírito Santo traduziu a língua para que eles entendessem na sua própria língua. Aí já é outro milagre.
Esse milagre se chama xenoglosia. O que é xenoglosia? Xenoglosia, aí já vem de xeno, já não é mais glossa, é xeno. O que é xenoglosia? É a capacidade de você falar em língua sem conhecer uma língua existente, uma língua de um país. Você não entende, você está falando pelo um dom espiritual, só que tem gente ali que entende. Por exemplo, se alguém falar mandarim hoje aqui, se Deus usar alguém em mandarim, a pessoa, para ele é o quê? É língua estranha, é verdade ou não é? Você começar a falar mandarim, é língua estranha para você. Você não sabe o que é, né? Mas o irmão, como é teu nome? Isaac Shen, tá vendo? Glória a Deus. O Shen vai saber o mandarim, o que é que você está falando. Você não sabe. Foi o que aconteceu no Pentecoste. No Pentecoste eles falaram glossolalia, porque eles não entendiam nada. A priori eles não entendiam nada. E depois eles passaram para um outro fenômeno chamado xenoglosia, que é você falar uma língua desconhecida, mas tem alguém no ambiente que conhece a língua. Foram 2 milagres. Dá para dizer um aleluia para Jesus? Aleluia. Isso já aconteceu muito. No primeiro batismo que houve no Amapá. Qual é a capital do Amapá? Me foge agora. Macapá. Salvo o melhor juízo, mas eu li na história da Assembleia de Deus, que no primeiro batismo que houve em Macapá, na beira do rio que passa lá, que eu não sei que rio é, que eu nunca fui lá. Mas a história da Assembleia de Deus conta que no primeiro batismo, o missionário convidou, o pastor, o missionário que foi evangelizar, convidou o povo da cidade para ir assistir o batismo na beira do rio. E foi um judeu, lá morava um judeu que era dono de um armazém, e o judeu foi. E enquanto o pastor batizava nas águas, naquele tempo, quase todo crente era batizado no Espírito Santo. E quando o pastor batizou nas águas, batizava, o Senhor batizava no Espírito Santo, e os crentes se levantavam falando línguas. E aqueles crentes, eles eram a maioria caboclos. Aqueles primeiros crentes eram a maioria gente ribeirinha, gente humilde, gente simples, caboclos, descendentes de índios, cafuços, descendentes de índio com negro, caboclos, descendentes de índio com branco. Então, era um povo simples, era um povo pobre, que não sabia mal sabia o português. E uma irmã começou a falar línguas. Jesus batizou ela na água, pastor batizou com água, e o Senhor a batizou no Espírito Santo. E ela começou a falar línguas, ninguém entendia. Glossolalia, nem ela entendia e nem ninguém entendia. Só que no meio o judeu começou a gritar, na beira do rio: glória a Deus, o judeu, glória a Deus, eu vejo a glória de Israel nessa cerimônia. Glória a Deus, eu vejo a glória de Israel nessa cerimônia. E o povo disse: o que é que o senhor está vendo? Ele disse: esta mulher analfabeta está falando na minha língua, o hebraico, fluentemente. Quem dá glória para Jesus, irmão? Isso não é lenda, isso está registrado nos anais da nossa história. Esse fenômeno já não é glossolalia. É glossolalia para quem fala, mas é xenoglosia para quem ouve. Você fala numa língua português, francês, italiano, chinês, uma língua que você não conhece, mas tem alguém no ambiente. Qual é o milagre? O milagre é você falar uma língua que tem alguém presente. Você não conhece, mas alguém conhece. Quem diz amém? Amém. Quem conheceu o missionário Eurico Bergstein? Quem conheceu o missionário Eurico Bergstein? Glória a Deus. O ministério conheceu, vocês são nova geração. O missionário Eurico Bergstein era um homem de Deus, um servo do Senhor. E ele pregou muito aqui nas escolas bíblicas. E ele contou uma história da África. Ele contou que lá na África um missionário sueco foi enviado e estava sem sucesso. Ele estava sem sucesso. Os outros missionários das outras tribos africanas ganhando almas, igreja enchendo, e esse missionário sem sucesso. Enquanto um missionário de uma tribo vizinha ganhava 50, 100, ele ganhava uma pessoa. E ele começou a dizer: eu não tenho chamada, eu me equivoquei, os meus irmãos têm e eu não tenho. Ia visitar os companheiros, as igrejas feitas de tábua, de palha, cheias, e a dele vazia, pouca gente. E ele disse: Senhor, não disse a ninguém, disse: Senhor, eu vou batizar. Tinha uns 5 crentes para batizar. Ele disse: eu vou batizar esses crentes e vou entregar a um campo vizinho para vir tomar conta, e eu vou voltar para a Suécia,
porque eu não tenho chamado. Ele dizendo consigo mesmo, triste, abatido, porque via o sucesso dos companheiros, mas ele não tinha sucesso. E ele foi para batizar os crentes. 5 irmãos, 5 africanos, e entraram na fila da água para batizar. Ele batizou o primeiro, o Senhor não batizou com o Espírito Santo. Ele batizou o segundo, o Senhor não batizou. Batizou o terceiro, também normal. Te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nenhum sinal. Quando foi no último, parece que foi o quinto. Quando foi no último, quando ele disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que mergulhou o irmão na água, o irmão saiu fumaçando, dando glória a Deus na língua, e depois só dizia esta palavra, glopou, glopou, glopou. Arregalava os olhos para ele e dizia, glopou, 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 e emendou, glopou. E o missionário começou a se alegrar, começou a bater palma, falar a língua também, e ninguém sabia o que era aquilo. E alguém disse, por que foi que quando o irmão, aquele irmão foi o quê? Foi batizado com o Espírito Santo. E disse, o que quer dizer glopou, glopou, glopou? Que ele gritava tanto e o Senhor se alegrou. Ele disse, glopou, em sueco é continua, 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 continua. Aleluia. Aleluia! Uma pessoa que não crê no batismo com o Espírito Santo, chega numa igreja, vê um crente da Assembleia dizendo glopou, glopou, glopou. Ele vai dizer que a gente está o quê? Doido. Fanático, nos chamam de fanáticos. Nos chamam de desequilibrar. Hoje diminuiu, irmão, hoje diminuiu. Hoje quase toda igreja é metida a pentecostal. Quase toda igreja, né? Metida a pentecostal. Mas antigamente, irmão, a gente sofria muito. Eles diziam que nós estávamos endemoniados. Eu vi crente tradicional dizer que a gente está. Hoje eles não dizem mais. Mas há 40 anos dizia. Não era irmã Tiana? Estou vendo a irmã Tiana ali. Dizia ou não dizia? Eles diziam que a gente estava endemoniados. Dizia que a gente era louco. Dizia que era fome. Isso é porque eles são pobres, passa fome, aí desequilibra e fica dizendo doidice. Dizia que nós era fome, dizia que era desequilíbrio mental, dizia que era demônio, tinha alguns que diziam que era demônio. E ainda hoje tem uns que não dizem abertamente, mas chamava de bode, que dizia que a gente bodejava. O bode não faz assim, né? Aí dizia que a gente era bode e que a gente bodejava. A gente já sofreu muito, pentecostal já sofreu muito. Hoje, né, todo mundo quer ter o nome de pentecostal. Hoje, mas quando eu aceitei Jesus, pentecostal sofria, né? Às vezes tinha dia da Bíblia e juntava todas as denominações. Juntava os tradicionais, dia da Bíblia a sociedade pedia, porque os crentes eram poucos, né? Os crentes eram poucos. Aí dizia, e quem teve mais número foi a Assembleia de Deus. Aí eles queriam a gente, não era porque nos honrando, era para ver se a praça enchia, porque se fosse só eles, não encheria. Aí chamava a Assembleia ia humildemente, mas depois acabou. Aí o pastor que dirigiu o culto dizia, olhe, vou logo avisando. E os pentecostais ficavam tudo murcho. Na hora da palavra não é hora da glória a Deus. Aí tinha irmão teimoso que dava para o desaforo. Glória a Jesus. Então a gente sofreu muito, né? Eles até contavam piada com a gente. Eu vou contar uma, glória a Deus. Mas dessa que pode contar no púlpito, não é imoral não, viu? Tenha medo não. Disse que morreu um crente, chegou no céu, aí tinha um coral bonito cantando. Coral, maestro, um monte de gente, tudo de beca, cantando a coisa mais linda. Ele disse, irmão. Aí o anjo mostrando a ele. Isso é uma história, viu? Não está na Bíblia não. Ele disse, anjo, quem é esse povo? Disse, esses aí são os irmãos batistas. É um grande coral batista. Que coisa linda. Aí assim viu outro coral, um negócio bonito. Disse, esses aí são os presbiterianos, com uma orquestra bonita. E aqueles outros ali, são os metodistas, cada coral, cada orquestra, coisa mais linda. Disse, aqui não tem assembleia não? Aí disse, tem. E cadê eles? Estão no porão por causa da zoada. Estão no porão do céu. Glória a Jesus. Aleluia! Eles diziam que se a gente fosse para o céu, ia ficar no porão para não fazer barulho. Glória a Deus, meu Deus do céu, né? Então, irmãos amados, mas essas coisas são bíblicas, são realidades bíblicas, isso irrefutáveis,
e experimentáveis. Eu estou falando, não é de teoria, eu estou falando do que eu tenho recebido, do que eu tenho visto. Quem tem recebido e visto, glorifica e exalta, e quem não recebeu, vai receber. Eu profetizo pela Bíblia que vai receber, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glossolalia é você falar, nem entende você e nem entende quem ouve. E xenoglosia é você falar sem saber o que está falando e ter gente no ambiente que sabe. Diferente de xenolalia. O que é xenolalia? Xenolalia é o que acontece nos institutos de línguas. Você vai lá, você fala português, você nasceu no Brasil. Aí você vai lá, é xenolalia. Você vai lá, diga aí o nome de um instituto. Mas eu não vou dizer não para não fazer merchandising. Glória a Jesus, né? Você vai lá no Instituto de Línguas e você aprende francês, aprende inglês, aprende espanhol, aprende japonês, aprende mandarim. Então isso aí você começa a falar. Aí não é milagre. Aí é a língua através do aprendizado. É xenolalia. Se você procurar essas 3 expressões nos dicionários, você vai achar, porque eu achei. Isso aqui não é dicionário teológico, não. É no dicionário, essas 3 explicações é no dicionário secular. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Quem entendeu? Então, meus amados irmãos, as línguas no Antigo Testamento elas não existiam. No Antigo Testamento tinha fogo visível. No Antigo Testamento tinha vento quebrando as pedras. No Antigo Testamento tinha brisa suave. No Antigo Testamento tinha nuvem. Na Nova Aliança desaparece a nuvem, desaparece de forma ordinária. De forma extraordinária ainda pode aparecer, porque Deus é soberano. Pode aparecer. Pode aparecer um vento aqui entrando na igreja e soprando? Pode ou não pode? E todo mundo sentir este vento divino? Pode acontecer. Pode aparecer línguas de fogo aqui sobre a igreja? Pode ou não pode, igreja? Pode. Pode aparecer uma voz mansa e delicada? Pode. Mas a regra na Nova Aliança é a manifestação dos dons espirituais. Regra e exceção. Vamos ver aqui. Então, irmãos, o Senhor profetizou. Os irmãos sabem que as profecias, a maioria, elas são bifurcadas. As profecias do Antigo Testamento. O que é uma profecia bifurcada? Ela está tratando de um assunto atual e ela está apontando para o futuro, para um assunto espiritual. Por exemplo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Quando o profeta Isaías profetizou isso, ele estava com uma profecia bifurcada. Ele estava falando da filha de Acais, do rei Acais, que ela iria casar, iria ter um filho, e antes que o filho crescesse, ele estava dizendo que o reino da Síria iria destruir Samaria. A profecia, a priori, era sobre uma filha de Acais, do rei Acais. Quando ela ia se casar, ia ter um filho, e o menino ia nascer. A palavra virgem no hebraico significa uma moça jovem, tanto virgem no sentido de ímen, como virgem no sentido de jovem. E naquele tempo toda moça casava virgem, era assim ou não era? Era a regra daquela época. E ainda deveria ser hoje, mas infelizmente a sociedade adotou novos postulados. Só quem não pode adotar esses novos postulados é a igreja do Senhor. Então, aquela profecia de Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, se referia imediatamente uma bifurcação à filha do rei Acais. Mas o Espírito Santo disse que a profecia não era só para a filha do rei Acais. O Espírito Santo falava de uma outra virgem que iria conceber virgem sem casar. Quem seria essa? Quem seria essa? Maria. Então a profecia é bifurcada. Ela fala de um assunto, mas aponta para outro. Chama-se profecia bifurcada. Muito bem, Ezequiel. Por exemplo, quando o profeta Ezequiel fala de Satanás, ele está falando do rei de Tiro, mas está se referindo a quem? A Satanás. Então a profecia é bifurcada. Ela tem 2 sentidos. Então, meus amados irmãos, o Senhor falou que Deus iria falar com o seu povo através de outras línguas. Vamos ver isso, uma profecia em Isaías 28, 9 a 12. Profeta Isaías 28, 9 a 12. Glória a Deus. A quem, pois, se ensinaria a ciência
E a quem se daria a entender que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Volte o versículo 12 do começo. A qual disse, volte o 11 por gentileza, eu agradeço o 11. Porque por lábios estranhos e por outra língua falará o Senhor a este povo. Fique aí, por favor, só daqui a pouco eu vou. Por lábios estranhos e por outra língua falará o Senhor a esse povo. Essa profecia fala da língua dos babilônicos. Quando os babilônicos invadissem Israel, eles iriam vindo falando uma outra, porque eles não falavam hebraico, eles falavam o aramaico, que na época não era conhecido em Israel, depois que misturou. Eles falavam o aramaico, e Israel falava hebraico. E a Bíblia diz que eles viriam falando uma outra língua, e aquela língua da violência deles, porque quando os guerreiros vêm, eles vêm gritando, vêm xingando. É assim os guerreiros, quando vão atacar um país, eles vêm xingando e vêm atacando com palavras. E o Senhor disse que quando os estrangeiros se aproximassem, era Deus que estava o quê? Era Deus que estava falando. Porque por lábios estranhos e por outra língua falará o Senhor a este povo. O primeiro sentido profético é quando os babilônicos se aproximassem de Jerusalém. Era Deus dizendo: a destruição vem através daquela língua estranha deles. Não era que eles estavam falando línguas estranhas, era a língua deles, estranha para Israel, que Israel não conhecia a língua deles. Então Deus estava falando com aquele povo. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra o outro lado dessa profecia. Paulo está falando que essa profecia também se refere ao dom de línguas que iria se manifestar na época da igreja. Vamos ver 1 Coríntios, Paulo citando este versículo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, por gentileza. 1 Coríntios 14, 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Você vê que Paulo cita Isaías. Lá em Isaías, o sentido primário da profecia era falando dos babilônicos, da língua dos babilônicos, que era um sinal para aquele povo desobediente. E agora, Paulo disse que Deus estava falando que ia manifestar o dom de línguas. Falarei a este povo por língua. Por que foi que o povo se converteu no dia de Pentecostes? Por que foi que o povo se converteu? Entre outros fatores. Por que foi que eles crucificaram Jesus? Fazia 50 dias que eles tinham crucificado Jesus. E agora, quantas pessoas aceitaram a Jesus? 50 dias depois. Quantas pessoas aceitaram a Jesus? Quase quantas? 3.000. Como é que a pessoa rejeita, com 50 dias depois, aceita? E a Bíblia diz que até os sacerdotes, capítulo 6 de Atos, diz que até os sacerdotes que mandaram crucificar Jesus, aceitaram a Jesus também. Foi através do sinal. Porque a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. Esse povo é galileu, analfabeto, grotesco. E eles estão falando na nossa língua. Aí eles disseram: isso só pode ser o quê? Foi que os judeus interpretaram. Aqueles judeus que vieram de 16 nações, que eram nascidos em 16 nações. O que foi que eles entenderam com aquele sinal de língua estranha? Eles entenderam que Jesus era o Messias. Por causa do sinal das línguas. Porque o profeta Isaías tinha dito que por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. A língua estranha é um sinal de que Deus está no meio do seu povo. Eu vou contar a minha primeira experiência com línguas estranhas. Minha primeira experiência com línguas estranhas,
Eu era de outra religião, muito religioso. Muito religioso. Eu morava mais na igreja do que em casa. Da minha religião que eu nasci, que me criei. E meus irmãos amados, eu nunca pensei de ser crente. Mas Deus vai e me leva para morar vizinho da igreja dos crentes. Quando meu pai comprou a casa, eu disse: pai, o senhor comprou a casa onde? Eu era garoto, tinha 13 anos. O senhor comprou a casa onde? Disse: vizinho da Assembleia de Deus. Eu disse: Virgem Nossa Senhora. Aquela igreja que grita. Ele disse: aquela mesmo. Eu digo: estamos perdidos, ninguém vai dormir mais. Não, mas ele disse: mas não achei outra. O jeito que teve foi comprar lá. Comprou a casa e eu fui morar lá. E foi a minha salvação, porque foi aí onde eu fui evangelizado. Glória a Deus. E meus irmãos, eu vou encerrar porque está na hora. Quando eu fui para aquela casa, eu comecei a ouvir o evangelho. E um dia me convidaram para um culto de mocidade. E eu não queria ser crente, mas os amigos, inclusive o pastor Jailson, que dormiu no Senhor, ontem foi sepultado, Joabe. A gente se criou junto ali, que começamos a fazer amizade. E na rua da igreja, tudo na mesma rua da igreja. E os outros crentes também, comecei a fazer amizade com outros crentes. E me chamaram para a igreja. E eu fui curioso. Naquele tempo a mocidade era bem pouquinha. E a maioria frio. Glória a Jesus. Pouco e frio. Glória a Deus. 1976. E quando eu cheguei lá, irmãos, deram uma oportunidade a um jovenzinho, um adolescente. E ele pregou sobre Mateus 11, 28. Você veja o poder das línguas estranhas. Mateus 11, 28. Quem sabe o que é que está escrito em Mateus 11, 28? Eu tinha um professor chamado professor Zé Branco. Quando a gente dava uma resposta dela, ele dizia: zero. Você foi seu professor também? Foi seu também? Tu é velho assim? Glória a Deus. Aleluia. Ele dizia zero, dizia zero. Né? Como é, qual o versículo? João, Mateus 11, 28. Zero de novo, porque foi filando. Meus amados irmãos, ele leu esse versículo. Um jovenzinho, que hoje ninguém sabe onde anda, a família não sabe onde ele anda mais, acha que já morreu, saiu de casa, perdeu o roteiro da vida. Mas esse jovenzinho pregou e ele era batizado no Espírito Santo. Irmão, ele foi pregando sobre esse versículo, foi ficando vermelho, ele era um adolescentezinho, foi ficando vermelho e deu uma disparada em outras línguas. Davi. Glória a Deus. Ele deu uma disparada em línguas estranhas, o pastor conheceu ele, o pastor Neném conheceu. Ele deu uma disparada em línguas estranhas e aquela língua estranha que ele falou foi uma flecha que saiu do púlpito e fez no meu coração. Naquele dia eu não me converti, mas o coração se abriu para o evangelho. Naquele dia eu não me converti, ainda passei 3 anos, mas a seta de Deus entrou naquele dia, através de uma fala em línguas estranhas. Porque quando as línguas são de Deus, elas tocam no coração de quem não é crente. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Quem aprendeu e pode defender a sua fé, fique de pé e dê um glória a Jesus do tamanho que você quiser. Não tenha vergonha de ser. Não tenha vergonha de ser. Não é esses falsos pentecostais que tem hoje, que de pentecostal não tem nada, só arremedo, só coisas fúteis, tolices. O pentecostal verdadeiro é esse daqui da Bíblia. Quem pode dizer glória para Jesus? Tem alguém nesta noite para ser crente em Jesus? Tem alguém nesta noite para se reconciliar com Deus? Levante sua mão e venha aqui à frente e diga: pastor, eu estou disposto a aceitar Jesus como meu Salvador. Tem alguém que não é crente, está afastado? Glória a Deus, quer aceitar Jesus? Levante a mão. Glória a Deus. Não há ninguém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Convidamos o pastor Luciano para vir fazer esta oração ao nosso Deus. Quem necessita das orações? Olha, irmão, terça-feira não fique em casa. Venha, porque Deus tem muita coisa para nos fazer crescer na graça. Amém? Só se você não pode vir, mas se você pode vir, aqui é melhor do que no YouTube. É verdade ou não é, irmãos amados? Lá é bom, mas aqui...